A gente começa essa edição falando sobre a divulgação de trechos da gravação do depoimento do doleiro Lúcio Funaro à Procuradoria-Geral da República. No depoimento, Funaro, que fechou um acordo de delação premiada, dá mais detalhes sobre o suposto esquema de corrupção do qual teriam participado o presidente Michel Temer, aliados dele e também o ex-deputado Eduardo Cunha. Os vídeos foram divulgados neste sábado na internet pela Folha de São Paulo. Em um deles, o doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do PMDB, conta por que foi ao escritório de José Yunes, amigo de longa data e ex-assessor do presidente Michel Temer, para pegar R$ 1 milhão que teriam de ser entregues ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador. Em 2014, o Gedel me ligou e me informou que tinha um dinheiro que ele precisava retirar em São Paulo, oriundo da Odebrecht, e que precisava que esse dinheiro fosse levado para Salvador. E me perguntou se eu podia fazer esse favor para ele. E eu respondi que podia fazer esse favor para ele, que não teria problema nenhum. A história veio a público pela primeira vez na época em que foi divulgada a delação da construtora Odebrecht, em abril. O ex-executivo da empresa, Cláudio Melo Filho, foi o primeiro a envolver José Yunes na entrega de dinheiro ao PMDB. Após a delação se tornar conhecida, José Yunes foi exonerado do cargo de assessor especial da presidência e prestou um depoimento voluntário sobre esse episódio. José Yunes disse que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu a ele, em 2014, apenas para receber um documento em seu escritório, e que foi isso que ele fez. Mas Lúcio Funaro disse em sua delação premiada ter certeza de que José Yunes sabia que se tratava de uma entrega de dinheiro. Mas que ele tinha certeza que era dinheiro, ele sabia que era dinheiro, tanto que ele perguntou se meu carro estava na garagem, porque ele não queria que eu corresse o risco de sair para a caixa para a rua, e até pelo próprio peso da caixa, né? Certo. Para um volume de R$ 1 milhão é uma caixa bem pesada. No mês passado, a Globo News publicou reportagem sobre o depoimento de Funaro como delator, em que ele já contava como pegou essa caixa de dinheiro com Yunes e a fez chegar em Salvador. Agora, em vídeo, é possível ver Lúcio Funaro dizer que não há como José Yunes dizer que foi apenas uma mula, que não sabia de nada. E ele afirmar que ele foi feito de mula pelo ministro Padilha, que ele não sabia que dentro da caixa tinha dinheiro, é impossível, porque nenhum doleiro vai entregar R$ 1 milhão no escritório de ninguém sem segurança. E ninguém vai mandar entregar um dinheiro, R$ 1 milhão para alguém sem avisar que está mandando entregar valores. Porque senão a pessoa pode pegar a caixa, deixar a caixa jogada em algum lugar, tem um assalto, tem alguma coisa. O escritório dele não era em prédio, era em casa. Então, é uma coisa que não existe, né? Hoje, Lúcio Funaro está preso em Brasília, na penitenciária da Papuda, à disposição da Justiça. Gedel Vieira Lima está preso também na Papuda, por ordem da Justiça Federal de Brasília. A ordem de prisão foi expedida depois da descoberta de mais de R$ 50 milhões escondidos em um apartamento em Salvador. Em outro depoimento, também em vídeo, Funaro fala sobre a atuação do ex-deputado Eduardo Cunha, a quem era muito ligado. Funaro conta que Eduardo Cunha era uma espécie de banco para os corruptos. O Eduardo ele funcionava como se fosse um banco de corrupção de políticos. Ou seja, todo mundo que precisava de recursos pedia para ele e ele cedia os recursos e em troca mandava no mandato do cara. Era assim que funcionava. Funaro também contou que era ele quem arrumava dinheiro vivo de empresários como Joesley Batista para entregar ao que chamou de bancada do Eduardo Cunha. E citou até o nome do presidente Michel Temer, que à época que se refere o relator era vice-presidente no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Eu pagava boletos de supermercado ou boletos de contas que um doleiro que chama Tony me mandava e ele me cobrava um percentual e me entregava em dinheiro vivo. O dinheiro vivo chegando na minha mão, eu distribuía para quem eu tinha que pagar. Que nesse caso era o Eduardo Cunha, que fazia o repasse para quem era de direito dentro do PMDB, que eram as pessoas que apoiavam ele dentro do PMDB. Que eram? Henrique Alves, Michel Temer, todas essas pessoas, a bancada que a gente chamava de bancada do Eduardo Cunha.
Pois é, a gente vai às respostas agora. O Palácio do Planalto afirmou que o presidente Michel Temer não fazia parte da bancada de ninguém, que toda e qualquer afirmação neste sentido é falsa. A defesa de Eduardo Cunha disse que, em busca de benefícios, Lúcio Funaro atribui a outros participação e cumplicidade em atos criminosos cometidos por ele. O advogado de José Yunes declarou que o cliente dele, ao contrário de Lúcio Funaro, tem credibilidade e que está processando o doleiro. As defesas de Gedel Vieira Lima e de Henrique Eduardo Alves não quiseram se manifestar. Nós não tivemos o retorno do ministro Eliseu Padilha. E a gente volta a falar da delação do doleiro Lúcio Funaro. Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, Funaro detalhou o funcionamento de um esquema de negociação de medidas provisórias e de projetos de lei na Câmara e no Senado. Segundo Funaro, o ex-deputado Eduardo Cunha e o senador Romero Jucá, ambos do PMDB, atuavam como articuladores destas decisões com outros nomes do partido e aliados. Funaro disse que logo na chegada das medidas provisórias, os parlamentares já procuravam empresas que se interessassem na aprovação em troca de propina. Era comum a bancada negociar, do PMDB, negociar dentro da Câmara e do Senado pagamentos, propinas em troca de aprovações, enfim, de qualquer medida legislativa? Era um fato que acontecia. Certo. Essa parte operacional era negociada por quem na Câmara? Normalmente, quem tinha o poder mais influência dentro da Câmara para esse tipo de negociação era o deputado Eduardo Cunha. E no Senado? Quem tinha esse poder no Senado? Quem fazia interface com ele no Senado era o senador Romero Jucá. O senhor tem conhecimento que o esquema funciona dessa maneira desde a ascensão de Eduardo Cunha, do PMDB, e na Casa? Foi a partir desse momento ou teve outro momento? Ele sempre foi um deputado que tinha muito conhecimento do regimento interno, então ele tinha, e fora isso, ele tinha uma bancada evangélica sempre do lado dele. Ou então, seja, dentro da Câmara ele tinha um poder de barganha muito grande. Esse esquema podia já até existir, mas o que o senhor conhece é que ele existe desde a ascensão de Cunha. Acho que aí que o senhor começou, pelo relacionamento com ele, a observar. Desde 2009. Desde 2009? Ou antes, né? O senhor não teve relacionamento antes com ele? Tive relacionamento antes com ele, mas desde 2009 eu tenho certeza que então, ele... principalmente depois de 2009. Por causa da influência que ele tinha na bancada, ele tinha uma bancada? Não, tinha uma bancada evangélica, tinha o PSC, tinha o PMDB, ele tinha várias áreas de influência dentro da Câmara. Então eu vou acrescentar aqui que Cunha tinha áreas de influência no PSC, na bancada evangélica e outros. Dentre outros. Tá. Perfeito. O senhor, devido a esse relacionamento com Cunha, o senhor venciou essa parceria de Cunha e Romero Jucá dentro do Congresso? O senhor presenciou isso? Sim. Era então o Romero Jucá que negociava os projetos que no caso o PMDB queria aprovar, os caciques do PMDB queriam aprovar dentro do Senado? Dentro da Câmara, né? Não, no caso sim, mas o Jucá representando esses caciques no... O Jucá representava os caciques perante o Eduardo Cunha e vice-versa. E esses caciques quem eram? Renan Calheiro, Jader Barbalho, quem seriam esses caciques? Seriam Romero Jucá, Jader Barbalho, Eunício Oliveira, Vital do Rego, que depois foi substituído pelo senador Raimundo Lira, Edson Lobão, o ex-senador José Sarney. Esses são os caciques do PMDB. Também vou incluir então, certo. Então também José Sarney? Tá. Esse esquema funcionava de que forma? Quando o projeto de lei ou medida provisória chegava ao Congresso, como é que ocorria? Chegava... eles viam de que tema se tratava, quem tinha interesse nessa medida provisória, nesse projeto de lei. Quais empresários poderiam ser beneficiados? Quem tinha interesse, qual era o tipo de empresa, quem tinha interesse, e via quem iria ser o responsável por chegar nesse empresário ou nessa empresa, isso quando a empresa não tinha área de relação institucional, porque normalmente podia acontecer isso aí também.
E aí a própria empresa já chegava direto neles. Bom, a nossa produção está entrando em contato com as defesas dos políticos e dos partidos citados nesse depoimento de Lúcio Funaro.